Olá a todos, fiquei um pouco sumida, mas hoje eu voltei para falar sobre eviction. A tradução para eviction seria o despejo ou desalojo. Nada mais é do que uma ordem judicial para o tenant deixar o imóvel em que ele vive. Não é uma coisa bonita de se vivenciar, mas eu particularmente acredito que o landlord também tem os seus direitos. Então, aqui em Ontário, no Canadá, a eviction ela só pode acontecer em casos bem específicos. Mas vamos do começo. O Residential Tenancy Agreement, que é o contrato de locação, ele não termina na data que se encerra o contrato. Ele se renova automaticamente, ou seja, você assina o contrato de aluguel por um ano ou por um outro tempo determinado, e assim que esse tempo termina, ele passa automaticamente a ser mês a mês ou semana a semana, dependendo do caso. Aqui cabe uma dica legal, porque eu já tive vários clientes me procurando por não saber disso. Quando termina o contrato, você não precisa assinar outro. Muitos landlords acabam empurrando um contrato com valor maior até, e você com medo de acabar na rua, assina. Não precisa, porque ele se renova automaticamente e nos mesmos termos do primeiro contrato. Mas voltando para o lado do landlord, isso quer dizer que ele não tem essa opção de esperar o contrato acabar para poder reaver o seu imóvel. Ele vai ter que procurar uma outra maneira para fazer com que o tenant saia da propriedade. Uma das soluções é tentar fazer um acordo. Este acordo é feito em um forma específico e o que estiver acordado entre as partes é o que vai valer. Aqui entra o famoso cash for keys. O cash for keys não é regulamentado nem previsto em legislação ou regulamento, mas é uma prática comum que a gente encontra. Nada mais é do que você oferecer um dinheiro, uma compensação do landlord pro tenant se ele aceitar sair do imóvel. Normalmente acontece quando a pessoa tem pressa, não pode esperar um hearing, uma audiência, né, no LTB, ou quando, por exemplo, ela quer vender. A venda com o inquilino, ela não é proibida, mas como o contrato passa junto com a venda, pode não ser tão atrativo para quem está comprando. Então, fazer um acordo é sempre um jeito mais rápido e mais tranquilo de se resolver esse impasse, porque as duas partes acabam saindo satisfeitas. Mas não sendo possível um acordo, em que casos eu consigo finalizar o contrato de locação? O RTA ele determina que a eviction só pode ocorrer em casos específicos com ou sem causa. Então, alguns exemplos para terminar o contrato for cause são não pagamento, danos ao imóvel, perturbação da vizinhança ou atividade ilegal. E alguns exemplos de terminar com no fault seriam aqueles casos em que o dono ou o comprador tem intenção de morar na propriedade, pediu o imóvel para uso próprio, né? Pode ser ele, o cônjuge, os filhos ou pais, né? Os descendentes diretos, por pelo menos um ano, ou por causa de uma reforma que necessita do imóvel desocupado. Não pode ser reforma cosmética, tá? Esses são só alguns exemplos, mas a lista de possibilidades ela é determinada pelo RTA e ela é bem limitada. Então, a venda da propriedade não está nesse rol e nem o fato do valor do aluguel estar defasado. Não é todo paralegal que lida com eviction, porque, como eu disse antes, não é uma experiência agradável, você tem que presenciar o xerife, sim, aqui a gente tem a figura do sheriff here, mandando tirar todos os pertences da pessoa, colocando trava na porta. Mas eu acredito que também não é o ônus do landlord ter que arcar com esse problema social. Então, se você comprou um imóvel, é investidor, tem que fazer uma eviction, entre em contato com a gente e a gente conversa, vê o melhor jeito de fazer isso. Como sempre, a intenção aqui desse vídeo não é dar legal advice, principalmente porque a gente se baseia, né, para dar um conselho, a gente se baseia muito no caso concreto depois de uma análise da situação toda. Até o próximo vídeo.